História em meia hora! Como a revelação de um príncipe teve o poder de afetar e influenciar bilhões de pessoas pela história? Existe alguma religião que consegue dar equilíbrio ao ser humano? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos um pouco mais de perto o que foi e o que é o budismo. Uma das maiores religiões do Oriente, mas já é uma das mais importantes do mundo há muito tempo. Uma das coisas que vocês mais gostam aqui no História em Meia Hora é quando eu falo sobre religiões, não é verdade? E o episódio de hoje tem esse objetivo, estudar as origens do budismo. Mas logo na introdução a gente pode colocar uma pergunta. Budismo é uma religião? Ou, aliás, o que é uma religião? Bom, vamos tentar resolver essa treta ao longo do episódio. Mas sempre que eu falo sobre fé e esse tipo de tema, eu sempre relembro que o meu objetivo aqui no podcast não é converter ninguém a nada ou, julgar alguma religião. O meu papel aqui é simplesmente falar sobre a história de alguma religião e como essa fé ajudou a moldar as sociedades que tiveram contato com essa crença. Estudar sobre esses temas é muito bom pra gente evitar piadas que, podem ser preconceituosas e que porventura a gente nem saiba que é desrespeitosa ou não, tá ligado? É aquela coisa, gente? Só com educação a gente consegue construir uma sociedade mais tolerante para que não só o budismo, como todas as outras religiões, possam existir em harmonia. Mas enfim, gente, para que você entenda o contexto em que o budismo foi formado, é bem importante que você também escute o outro episódio que eu lancei sobre o hinduísmo, que eu lancei tem uns meses. Falar sobre hinduísmo aqui é muito importante e isso por alguns fatores. O primeiro desses fatores é que ambas as religiões, a gente pode chamar assim, têm origens na mesma região, que é a Índia. E eu não sei se você se lembra disso, mas a Índia é um dos locais do mundo onde temos alguns dos registros mais antigos de habitação humana. Os grupos que formaram as primeiras sociedades do país, que hoje chamamos de Índia, são conhecidos como os arianos. Além de ser uma região rica em diversidade étnica, a formação da Índia também está intimamente ligada ao surgimento de diversos movimentos religiosos que o Ocidente passou a compreender e a chamar de hinduísmo. O budismo vai nascer justamente de um contexto social e político que está inserido nos costumes hinduístas, inclusive em alguns conceitos que são compartilhados entre as duas correntes filosóficas ou religiosas. Bom, mas para vocês entenderem bem o que eu tô querendo dizer, precisamos falar sobre a história de um homem chamado Siddhartha Gautama, mais conhecido por nós como Buda. Siddhartha nasceu aproximadamente no ano de 563 a.C., em uma região chamada Lumbini, localizada no norte da Índia, onde atualmente é o Nepal. Siddhartha nasceu em um contexto muito particular. Como eu disse, ele estava inserido dentro de um contexto religioso, onde os ensinamentos hindus, como o karma e a reencarnação, que representam o ciclo da vida e morte, era algo bem comum. Além disso, Siddhartha não era qualquer um não, tá? O cara era príncipe. De acordo com a tradição budista, o jovem Siddhartha pertencia a um importante clã chamado Shakya, e seu pai, que era o rei Suddhodana, tinha planos para que seu filho o substituísse no trono. Falando como historiador, as fontes que temos para falar sobre a vida do fundador do budismo são os textos que os próprios budistas compilaram e escreveram ao longo dos séculos. Então é bem provável que muito do que eu falar aqui esteja misturando um pouco do que seja mito com o que de fato aconteceu na história. Mas se você já é um ouvinte mais experiente do História em Meia Hora, você sabe que mesmo um texto puramente mitológico pode nos ajudar a entender muitas coisas sobre o tema que estamos estudando. A tradição budista conta que quando Siddhartha nasceu, um astrólogo foi visitar o rei e disse que seu filho estava predestinado a ser um grande rei, ou que ele iria abandonar tudo e viver como um religioso. Obviamente, o rei Suddhodana queria que seu filho seguisse os seus passos, então meio que ele tentou forçar para que a profecia seguisse o primeiro caminho. Para isso, o pai então passou a proibir que o filho tivesse uma vida fora do palácio e fosse regado com muito dinheiros e festas.
Assim que se tornou um adolescente, Siddhartha se casou aos 16 anos com sua prima chamada Yashodhara, que era considerada uma das mulheres mais bonitas do reino. Juntos, tiveram um filho chamado Rahula e viveram por muitos anos uma vida palaciana bem formal. Siddhartha tinha acesso a muitas festas, um harém e uma riqueza incalculável, e mesmo assim ele não estava feliz. Os budistas contam que Siddhartha Gautama tomou uma decisão que não só mudou a sua vida, mas alterou os rumos de um continente inteiro. Siddhartha decidiu pular os muros do palácio e ver de fato como era a vida. Em termos platônicos, podemos dizer que Siddhartha havia acabado de sair da caverna. Uma das coisas mais interessantes sobre as origens das religiões ou de correntes filosóficas é falar sobre a natureza humana. É bem provável que, ao ouvir esse pequeno trecho da primeira parte da vida de Siddhartha, você tenha pensado, cara, como assim o brother não estava feliz com a vida de príncipe que ele estava levando? E se você pensou nisso, além de provavelmente você estar precisando acertar na Mega Sena, saiba que você não está sozinho. E muitas vezes somos levados a crer que os bens materiais vão nos ajudar a nos satisfazer. Mas era justamente isso que o Siddhartha estava sentindo. Toda aquela riqueza e festas, elas não estavam preenchendo a sua existência. E é por isso que Siddhartha decide sair do palácio. Nesse ponto eu preciso fazer uma pausa na história do jovem Siddhartha e falar um pouco mais sobre o contexto político e social que a Índia estava vivendo naquele momento. Em meados do século VI a.C., a Índia estava passando por um intenso processo de mudanças sociais e políticas. De acordo com o historiador Mel Thompson, abre aspas, tribos locais foram destruídas pelos novos impérios. Cidades expandiram-se, afastando a população da simplicidade da vida agrícola. E o comércio ganhou força. Fecha aspas. O texto do professor Mel continua dizendo que todas essas mudanças econômicas e políticas também alteraram a forma que a população se relacionava com a religião, que nesse período e naquela região era em sua maioria o hinduísmo védico. Bom, foi nesse contexto de mudanças que Siddhartha Gautama, aos 29 anos, decidiu sair do palácio e conhecer como era a vida de verdade. Só que quando ele pulou os muros e começou a andar pelas cidades, ele viu que a população vivia em condições de miséria e de muito sofrimento. Mas de acordo com os budistas, além do sofrimento do cotidiano, o que marcou o jovem príncipe foi ter encontrado um homem bem velho, porque ali foi confrontado com a realidade da vida, que é o envelhecimento. Após ver esse senhor de idade, Siddhartha viu um cadáver em decomposição, um homem doente e um religioso que vivia de esmolas. Estar em contato com essa realidade tão dura fez com que Siddhartha quisesse encontrar uma forma de evitar que tudo isso acontecesse. Para vocês entenderem a situação do príncipe, basicamente era o seguinte: ele vivia uma vida luxuosa e de muitos prazeres, e mesmo assim sentia que isso não o completava. Mas ao ver que a população sofria tanto, ele sabia que a resposta para o fim desse sofrimento era dar os bens materiais. O que ele precisava fazer é encontrar um caminho para acabar com o sofrimento e alcançar a alegria plena. Aos seus 29 anos e depois de encarar essas realidades, Siddhartha Gautama decide abandonar a sua vida como príncipe, incluindo a sua esposa e filho, para partir em uma jornada de descobrimento, de autodescobrimento. Nesse momento, ele adere ao ascetismo, que é a renúncia total de bens materiais para encontrar as respostas que ele estava procurando. Além de renunciar aos bens materiais, Siddhartha passou um longo período consumindo o mínimo de alimento possível para levar o seu corpo ao limite. Assim, ele queria entender como o sofrimento pode impactar as nossas ações e o nosso espírito. Os budistas dizem que, por certo tempo, Siddhartha consumiu apenas 1 grão de arroz por dia.
E após passar quase 7 anos vivendo dessa forma, ele percebeu que nenhuma dessas atitudes o ajudavam a acabar com o sofrimento humano de uma vez por todas. Até esse momento, ele descobriu 2 coisas. Primeiro, por mais conforto material que tenhamos na vida, não estamos imunes à dor e ao sofrimento. E segundo, a total negação do conforto material e uma vida de ascetismo também não nos protegem do sofrimento. O que Siddhartha estava descobrindo e anos mais tarde vai afirmar como uma de suas teses é que precisamos buscar o caminho do meio. Mas o que seria então esse caminho do meio? Como Siddhartha conseguiu achar a chave para se livrar de todo o sofrimento que a vida nos dá? Nesse momento da vida, Siddhartha já estava com alguns seguidores que também tentavam descobrir como acabar com essa vida de mazelas. Um acontecimento marcante para a história do budismo foi quando Siddhartha estava largando um desses períodos sem comida e decidiu se sentar em uma árvore para meditar. Siddhartha chegou a dizer que não sairia daquela posição enquanto não obtivesse a verdade sobre o sofrimento humano. Ele se sentou em uma árvore de Bodhi e ficou ali por tanto tempo que até os seus companheiros mais próximos acharam que ele tinha abandonado a busca. No total, Siddhartha ficou meditando embaixo daquela árvore por 49 dias. Durante esse período, ele completou 35 anos de idade e, mesmo assim, continuava a meditar, em silêncio, sozinho. Foi nesse estado de meditação que Siddhartha Gautama disse ter encontrado todas as respostas que ele estava procurando durante todo esse tempo. Quem nos explica sobre o que aconteceu com Siddhartha nessa noite é a monja Coen, uma das referências do budismo brasileiro, que inclusive tem um podcast bem legal sobre o assunto. Ela diz o seguinte, abre aspas, ele encontra nas práticas meditativas que nós chamamos de Zen, a prática da meditação e através da meditação sentada, que é o Zazen. E ele tem sua experiência mística, que é o desabrochar da consciência, que é o grande Samadhi. E vai penetrar no que chamamos de o grande Nirvana, ou seja, a grande paz. Fecha aspas. Será a partir dessa experiência que Siddhartha vivenciou que a sua vida e, consequentemente, a vida de milhões foi alterada. Além desse relato que a monja nos conta, podemos aprender algumas coisas bem interessantes. A primeira é que o budismo tem uma diferença bem grande em relação a todas as outras religiões conhecidas até então. Na maioria das religiões, os profetas ou figuras messiânicas têm algum tipo de revelação ou contato com algum ser divino e superior. Mas no budismo, foi no contato com o seu interior que as respostas foram encontradas. E a segunda coisa que podemos aprender é que o próprio nome do movimento que se seguiu a partir daí tem relação com essa meditação de Siddhartha. A partir desse momento, os seus discípulos passaram a chamá-lo de Buda, que significa aquele que acordou, ou o desperto. O nome budismo é em referência àqueles que também querem se despertar, assim como Siddhartha fez. Após ter visto e vivenciado o Nirvana, o recém-intitulado Buda passou a espalhar o que tinha descoberto e conseguiu com isso muitos novos discípulos. Só que com novos discípulos veio também muitos inimigos. Eu já vou falar mais sobre os principais ensinamentos do budismo e como ele se espalhou por todo o mundo. Mas me dá um minutinho aí, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre monges, doações, religião e paz interior. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo,
Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com R$20, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. A existência disto depende daquilo. Quando isto surge, aquilo toma forma. Quando isto não existe, aquilo não vem a existir. Com o fim disto, aquilo acaba. Fecha aspas. Quem disse essa frase, que num primeiro momento pode ser um pouco confusa, foi o próprio Buda, em uma de suas palestras que ele passou a dar. De acordo com a tradição budista, enquanto Buda estava vivenciando aquela experiência de paz absoluta, ele entende quais são as causas do sofrimento humano e entende também como acabar com esse estado de espírito. E é exatamente isso que Buda passa a ensinar a partir daquele momento. A tradição conta que, assim que ele saiu daquela região, Buda e seus discípulos começaram a visitar cidades para compartilhar aquela experiência única. Mas o que ele falava? O budismo tem algum tipo de doutrina ou ensinamento básico que todo seguidor de Buda deve seguir? Bom, a resposta é sim. Mesmo que ao longo da história várias interpretações sobre as palavras de Buda venham a surgir, existem alguns pontos que são os básicos para a maioria dos movimentos. Para Buda, tudo que existe tem uma causa, inclusive o sofrimento humano. E como o sofrimento tem uma causa, se for identificada, é possível eliminá-la. Buda passou a ensinar que existem 4 grandes verdades no universo. Dentro do budismo, elas são conhecidas como as 4 nobres verdades. E elas são as seguintes. A primeira verdade é conhecida como dukkha e diz que, abre aspas, a vida é imperfeita e cheia de sofrimento. Fecha aspas. Essa é a verdade do sofrimento. A segunda grande verdade é conhecida como samudaya e diz que, abre aspas, a causa do sofrimento é o desejo que as coisas sejam de determinada maneira. Fecha aspas. Essa é a verdade da origem do sofrimento. A terceira verdade é chamada de nirodha e diz que, abre aspas, o sofrimento pode ser eliminado desapegando-se do desejo. Fecha aspas. Essa é a verdade do fim do sofrimento. E por último, existe o Magga, que diz, abre aspas, a forma de desapegar-se do desejo é seguir o nobre caminho óctuplo. Fecha aspas. Essa é a verdade do caminho para o fim do sofrimento. O que Buda está fazendo aqui é basicamente apresentar um diagnóstico para um problema, dizer que esse problema tem solução e apresentar qual é o caminho para resolver isso. Essa linguagem médica é usada muitas vezes para se referir ao Buda, tanto que ele também é conhecido como o grande médico. Bom, mas eu não sei se vocês já conseguiram sacar, mas para Buda, a origem do sofrimento humano é o desejo. Isso é muito louco, não é verdade? Porque a gente não está bem acostumado com esse tipo de pensamento, não é muito instintivo. Quando nós ralamos para comprar alguma coisa que a gente quer muito, assim que conseguimos, a gente já quer comprar outra coisa, né? Mas o desejo para o budismo vai além disso. Buda está se referindo ao desejo que nós temos de que as situações da vida aconteçam de determinada maneira. Em outras palavras, nós sofremos porque desejamos que tudo aconteça e seja do nosso jeito. E o caminho para evitar o sofrimento é exatamente fazer com que esse desejo seja abandonado.
E antes de eu explicar para vocês como Buda ensinava a desapegar do desejo, eu preciso te falar que assim que ele saiu daquela árvore, depois dos 49 dias, ele passou a vagar nas cidades e sua primeira parada foi na cidade de Benares. E esse destino não foi por acaso, uma vez que essa cidade era um grande polo comercial e religioso no norte da Índia. Havia um fluxo muito intenso de pessoas que vinham de outros lugares do mundo e tinham nessa cidade uma espécie de parada obrigatória. Além disso, Benares era uma cidade religiosa que permitia o culto a diversas divindades. Foi nesse local que Buda, acompanhado dos seus discípulos, pronunciou o seu primeiro sermão em público. Essa palestra ficou conhecida como o Grande Sermão de Benares e serviu como base para muitos ensinamentos que o budismo trouxe para o mundo. Logo que Buda começou a compartilhar os seus ensinamentos para uma vida sem sofrimentos, ele conseguiu atrair muitos seguidores, principalmente aquelas pessoas que estavam precisando parar de sofrer. Pensa comigo, molecada. No bloco anterior, nós vimos que a condição da vida da população não estava indo nada bem, na verdade. Então, surgir um cara que estava falando sobre o caminho para parar de sofrer parecia uma ótima alternativa àquilo que estavam vivendo. Só que tem um problema. Na Índia, já existia uma religião que era predominante, e não só isso, tá? Essa religião dependia da existência de castas para funcionar. Então o budismo foi uma espécie de ameaça, porque as pessoas mais simples e que estavam na busca de alguma esperança passaram a seguir Buda e a ouvir as suas palavras. Além de ser perseguido pelos brahmanes, que pertencem às castas mais altas do hinduísmo, Buda teve um adversário interno, o seu primo chamado Devadatta. Devadatta se rebelou contra os ensinamentos de Buda e por diversas vezes tentou matá-lo. A tradição budista geralmente retrata Devadatta como um exemplo a ser evitado. Ele é o homem que foi levado pelos seus desejos de vingança e de inveja, ao ponto de desejar a morte do ser humano mais elevado que já passou pela Terra. Mas não foram apenas inimigos que começaram a seguir Buda, tá? Mas também pessoas interessadas na sua mensagem. Logo no início da sua vida como um líder espiritual, Buda criou uma divisão entre monges e leigos, e cada um deles receberam tarefas específicas. Dentro do budismo, os monges só podem sobreviver daquilo que eles recebem de doações, e quem deve dar essas doações são os leigos. Mas, por outro lado, os monges e monjas têm o dever de ensinar aos leigos as verdades sobre o budismo. A ideia é que um depende totalmente do outro, gerando assim uma relação de equilíbrio. Mas enquanto Buda estava vivo, o que os seus discípulos praticavam e tentavam passar os ensinamentos para frente tinha como referência o caminho das 8 vias, ou o nobre caminho óctuplo, como eu já tinha dito antes. Para Buda, essa era a única forma para se desapegar do desejo e, consequentemente, evitar o sofrimento. O interessante é que, quando você fala o nome, o nobre caminho óctuplo, parece que é só seguir uma lista que tudo se resolve. Na verdade, não é bem assim. De acordo com o budismo, essas 8 vias podem ser classificadas como princípios que, antes de tudo, precisam ser entendidos antes de serem colocados em prática. Essas 8 vias se baseiam em 3 aspectos básicos para o budismo: a sabedoria, a virtude e a concentração. O caminho que Buda ensinou para os seus discípulos foi o seguinte: é necessário ter uma visão correta e uma intenção correta. Esses 2 elementos, caminhando juntos, podem chegar à terceira via, que é uma fala correta, gerando uma ação correta e um meio de vida correto. E os últimos 3 pontos se referem a um esforço correto, uma atenção correta e uma concentração correta. Para Buda, conseguir percorrer todos esses passos é a chave para vencer o sofrimento humano e atingir o Nirvana. Tem algo muito interessante no budismo, Diferentemente de outras religiões, ele não promete um céu depois da sua morte. Para os budistas, você pode atingir esse estado de paz plena aqui, na vida. Mas é claro que esse processo de meditação, que é o Zen, precisa ser praticado por muitos e muitos anos. E isso também faz parte do processo.
Mesmo com Buda ser considerado o maior líder desse movimento, não existe nenhuma tentativa de fazer dele um santo ou um ser de outro mundo, ou, sei lá, um semideus. Na verdade, pelo contrário. Vários monges e monjas, que eu li pelo menos, falam que Buda era um homem como nós, que tinha problemas e lidava com a dúvida. E foi através da meditação que ele conseguiu transcender e se tornar o mais desperto de todos, o Buda. E eu digo isso porque o budismo tem uma ideia de hierarquia completamente diferente de todos os outros sistemas de crença. É claro que existe um respeito muito grande pelo Buda e pelos monges mais experientes, mas a dúvida e o debate são sempre muito bem aceitos dentro das tradições budistas. O próprio Buda dizia que ele não queria que os seus seguidores praticassem o Zen só porque ele pedia, mas que praticassem para testar se aquilo que ele estava dizendo era de fato verdade ou não. Durante os quase 45 anos de peregrinação do Buda, ele não escreveu uma única palavra. Essa atividade ficou a cargo dos seus seguidores, que posteriormente escreveram e organizaram as palavras de Buda em algumas reuniões que nós chamamos de concílio. Durante a sua vida, Buda passou por dezenas de cidades na Índia, indicando para as pessoas que existe um caminho possível para o fim do sofrimento humano. E pouco a pouco, as suas palavras começaram a se espalhar pela Ásia. Buda veio a falecer aos 80 anos de idade, em um período que ficou adoecido e seu corpo não resistiu. Nesse ponto, temos algumas divergências sobre o que aconteceu com Buda depois da sua morte. Historiadores como Henry Notaker dizem que ele foi cremado e suas cinzas foram divididas para os seus discípulos. Enquanto algumas tradições budistas dizem que o seu corpo físico simplesmente sumiu após um estado de nirvana elevado. A verdade é que a morte de Buda representou um grande espalhamento dos seus ensinamentos. Por volta do ano 380 a.C., um século depois da morte de Buda, foi organizado um concílio pelos monges budistas. E caso você não saiba, o concílio é uma reunião religiosa que tem como objetivo acertar alguns pontos para todos falarem meio que a mesma língua, tá ligado? Em um desses concílios, houve uma divisão a respeito do entendimento de como o budismo deveria ser propagado. Uma das visões ficou conhecida como Theravada, que é a escola dos antigos, com uma visão mais conservadora dos ensinamentos de Buda. Essa escola de pensamento predominou nos países do sul da Ásia, como a Tailândia, o Sri Lanka e o Laos. Enquanto a outra vertente ficou conhecida como a Mahayana, o grande veículo, e se popularizou no norte da Ásia, em países como China, Japão, Tibete e Coreia. E só por ter China no meio, vocês podem imaginar que essa é a vertente do budismo mais praticada hoje em dia, né? O budismo Theravada acredita que a responsabilidade em viver uma vida de meditação para atingir o nirvana é algo totalmente pessoal, enquanto o Mahayana afirma que é possível fazer isso coletivamente. Além dessas duas vertentes principais, o budismo apresenta diversas outras facetas e muitas outras particularidades, porque Buda acreditava que os seus ensinamentos não poderiam ser padronizados para todas as pessoas. Ou seja, ele acreditava que, dependendo do lugar, do momento, o budismo deveria sofrer algumas adaptações para ser praticado independentemente do local geográfico e do momento histórico. E foi justamente essa adaptação fácil a diferentes povos e culturas que fez do budismo a quarta maior religião do mundo. E falando nisso, eu acho que esse é o momento, um bom momento, para eu responder se o budismo é uma religião ou não. E a resposta é... depende do que você entende por religião. O que eu posso afirmar, com certeza, é que o budismo é um tipo de crença não teísta, ou seja, a existência ou não de algum deus não vai interferir em nada daquilo que falamos até agora. Mas se você entende religião como uma forma de se ligar com a natureza e que tem algumas regras básicas, talvez possamos classificar o budismo como sim uma religião.
A verdade é que, através do budismo, aprendemos que muitas das respostas que procuramos já estão dentro de nós. E se tivermos coragem de encarar o silêncio para ouvir um pouco a nós mesmos, podemos encontrar uma paz que ainda não vivemos e evitar muitos sofrimentos na nossa vida. Budismo é sobre autoconhecimento, uma forma completamente profunda e desafiadora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você gostou desse episódio, você, aprendi alguma coisa, pensava que budismo era assim, agora vejo que é assado. Se você aprendeu alguma coisa, dá uma moralzinha aí pra mim, compartilha esse episódio, custa nada, posta aí nos stories, se você postar nos stories, marca lá, @História em Meia Hora, ou posta no Twitter também, por que não? E marca lá também, @H30podcast. Hoje em dia, você tem várias plataformas, né, de áudio, de podcast e tudo mais, e algumas plataformas, elas têm lance de estrelinha pra você dar, por exemplo, o Spotify. A maioria dos ouvintes me ouvem pelo Spotify e se você for um deles, clique em seguir, cliquem no sininho que tem aí, tá ligado? E cliquem em 5 estrelas, pelo amor de Deus, hoje em dia isso é muito importante. O Spotify agora, ele tá trabalhando muito com esse negócio de avaliação, né? Então dá 5 estrelas, porque se esse podcast tiver várias estrelinhas, ele vai voar, fica. O algoritmo do Spotify tá indicando o podcast com estrela, beleza? Lembrando que a melhor forma de você ajudar esse podcast é você indo no Apoia-se, tá bom? Não esquece que é apoia.se/História em Meia Hora. Vou até repetir, apoia.se/História em Meia Hora, que aí se você assina, cara, você me apoia muito e você tem acesso a podcasts exclusivos, tem acesso a sorteios, né, dependendo do nível, tá explicadinho lá e de longe é a melhor forma de ajudar esse podcast. Mas muita gente me pediu pra fazer um Pix, né, então, já anota aí, é historiameiahora@gmail.com, é o Pix do podcast, que se você, quiser dar uma ajudinha, né, isolada, né, dá uma ajudinha só, Vitor, toma aí um dinheirinho e é isso. Eu agradeço muito, não esquece, historiameiahora@gmail.com é o nosso Pix. Se você gostou do meu trabalho, quer ouvir outros podcasts que eu faço também, você pode ouvir os meus outros podcasts, que é o História pros Brother, que eu faço com o Alexandre Nico, aquele menino lá muito safado. Eu faço o podcast, é de história, né, tá no nome, mas também é de humor, então, não pensa que é tipo esse aqui, onde eu, né, sou mais conteudista, lá é mais falação de besteira mesmo. E eu tô fazendo um podcast também pra aquela revista, a revista Aventuras na História. Joga aí no seu agregador de podcast favorito, Aventuras na História, que você vai me encontrar por lá também. É muita coisa, gente. Eu crio muito podcast, minha vida é fazer podcast, então assim, tem muita coisa. Me segue nas redes sociais, faz isso, que todo episódio que eu lanço eu publico lá. É só seguir @Prof. Vitor Soares, @Prof. Vitor Soares. Me segue lá, que você, vai receber tudo em primeira mão. Tá bom, gente? E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o budismo. E muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!